deve ser a responsabilidade por cuidar de um patrimônio que conta a história do país? O poder público tem um papel importante nessa tarefa, principalmente quando o que está em jogo é a preservação de imóveis tombados. Em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, uma casa construída por imigrantes alemães terá de sofrer uma intervenção urgente. Caso contrário, ela pode desabar. Olhando as ruas e casas, nem parece uma cidade brasileira. Mas apesar da arquitetura europeia, estamos em Novo Hamburgo, a 40 quilômetros de Porto Alegre. Novo Hamburgo nasceu aqui a partir de 1824, com a chegada dos primeiros imigrantes alemães, né? E recentemente, então em maio desse ano, todo o centro histórico foi tombado como patrimônio histórico nacional. A partir daí foi iniciado um trabalho de recuperação dos imóveis, mas nem todos receberam esse cuidado especial. Uma delas é esta casa, de 140 anos. Ela foi construída em 1873 pelo filho do alemão João Pedro Schmidt, considerado o fundador da cidade. O imóvel faz parte do Centro Histórico de Novo Hamburgo, berço da colonização alemã no município. Apesar da relevância para a preservação histórica, a casa Nicolau Schmidt corre o risco de desabamento. Todas as janelas estão danificadas e boa parte do telhado já caiu. Ela sofreu muito. Houve essa obra de reforma na década de 60 sem nenhum critério, né? Numa época em que não se falava de tombamento de Hamburgo Velho, muito menos de preservação de patrimônio histórico, né? Diante do abandono, o Ministério Público Federal decidiu entrar na justiça contra o município, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Fundação Ernesto Frederico Scheffel, curadora do imóvel. Se quer que sejam feitas reformas emergenciais também para evitar dano às pessoas que circulam pela região. Existe um risco de desabamento, então o objetivo da ação também é preservar a integridade e a segurança das pessoas. Em primeira instância, a Justiça Federal determinou que fossem realizadas obras emergenciais para a recuperação da casa e ainda fixou multa diária de R$1.000 em caso de descumprimento da decisão. A Prefeitura de Novo Hamburgo recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os desembargadores entenderam que o principal responsável pela reforma da casa é o município, que chegou a elaborar um cronograma de obras. Só que até agora, o projeto não saiu do papel. Diante desse descumprimento, resta ao Ministério Público entrar com uma execução provisória dessa liminar, que foi confirmada pelo tribunal, apenas alterados os prazos para cumprimento, para que eles realizem essas reformas emergenciais. A falta de cuidado com o patrimônio público já foi mostrada aqui no Via Legal. Há 4 anos, uma reportagem revelou a situação de outra casa, também no Centro Histórico de Novo Hamburgo. A passagem de ônibus e caminhões pelo local afetou a estrutura da construção e fez o TRF da 4ª Região proibir o trânsito pesado no bairro. Na época, conversamos com a superintendente do IPHAN no Rio Grande do Sul. Não existe uma outra casa Schmidt-Presser para ser preservada, ela é única para a memória do Brasil inteiro, ela é muito importante para todos nós, né? E meios de transporte, existem muitas alternativas. O que muitos esperam é que essa e todas as construções que ajudam a contar a história da cidade sejam definitivamente preservadas. Vai ser mais um polo de cultura para a cidade e para a região, né? E vai ficar um belíssimo prédio e que vai ter uso, principalmente, né? Então, vão ser salas de aula, vão ser espaços para confraternização, para divulgação de outros artistas, para divulgação da obra do Scheffel também. Então, vai ser um espaço de usos múltiplos que ainda falta na cidade.